É isso. Alguma pergunta, pessoal? Boa tarde. Meu nome é João. Eu sou piloto na executiva e tenho uma pequena empresa de serviço. Eu entendo que o mercado brasileiro sofre um pouco, principalmente com essa questão de dependência externa da fabricação de peças. Principalmente levando em consideração a realidade do mercado brasileiro, da economia brasileira e da dependência de material externo, de mão de obra externa e de fabricação externa para suprir e manter sobrevivente a aviação dentro do país. Principalmente quando a gente está conversando sobre a compra e venda de aeronaves de anos mais antigos e aeronaves de potência e capacidade maiores. Não falando de mid-size, mas aeronaves um pouco mais leves, como a linha Hawk 400, enfim. E eu gostaria de abrir a vocês, para que talvez me matasse essa curiosidade, como não deixar que esse lead time, que essa burocracia sobre a questão de peças, principalmente aeronaves um pouco mais antigas, mas de performance considerável, afete a operação da gente, principalmente em realidades como a da empresa, em aeronaves que têm pouca disponibilidade de mercado com relação à manutenção, às vezes uma ou duas oficinas no país, e a gente fica na mão dessa galera, não na questão na mão burocrática ou patrimonial, mas na questão de negociação de valores, para que isso não afete a operação da gente. Uma pergunta embutida, talvez pertinente, como lidar também com o estrangeiro, porque nós ficamos suscetíveis à moeda estrangeira, nós ficamos suscetíveis ao dólar. Então, o dólar sobe, a aviação fica cara. Entende? E como não deixar a tendência de elevação de preço das peças afetar a nossa operação, e se afetar a nossa operação, como lidar com o preço estrangeiro? Obrigado. Pensando na parte da demanda da peça, o que a gente tem feito é o seguinte: o quanto antes você se planejar, a gente já sabendo as discrepâncias normais que a gente tem na aeronave para aquelas manutenções, a gente já verifica a disponibilidade de peça. E já verifica o lead time também. Então, a gente como centro de serviço, o que a gente tem feito? Sabendo desses itens, a gente já faz os pedidos antes, né, daquilo que a gente já sabe, né? Lógico que vão existir também os itens de discrepância, que não necessariamente a gente vai saber, que é quando a gente vai saber quando a aeronave estiver no centro de serviço. Então, eu acho assim, a melhor maneira de cercar, porque tem um monte de parâmetro solto, é planejando realmente antes e vendo com o histórico de manutenção da onde você leva a fazer a sua manutenção, quais são os pontos que são assim red flags na sua manutenção que você vai fazer, para que você já possa verificar a questão dessas peças antes, a disponibilidade delas e o lead time delas, para você aí poder precaver o proprietário e também prever o tempo que você vai precisar para poder trabalhar nessa aeronave. Porque é isso que tem acontecido mais hoje em dia, né? Então, dependendo do item, realmente a gente vê com antecedência para poder pedir antes. Aí você também falou de variação cambial. A variação cambial, eu sinceramente, todos os nossos serviços são feitos no exterior, né? O JV também, as peças todas são em dólares, né? Dos motores também. Quando eu vi o câmbio subindo bastante, eu até acreditava que a demanda de serviço de aeronave cairia. E foi exatamente o contrário, a proporção. Então, o dólar, né, o exchange rate para a gente aqui ficou desfavorável referente ao real, mas eu acho assim, depende. Se você vai fazer uma manutenção no exterior, né, eu acho que depende assim você montar um fluxo analisando a flutuação do dólar para que você possa, que nem o Marcelo estava falando, você pode ir pagando antes a manutenção. Tem muitos clientes nossos que fazem isso, ele vai vendo as quedas do dólar para poder fazer esses pagamentos, né? Então, assim, tem algumas maneiras, né, de conseguir fazer isso. Tem outros clientes, por exemplo, que se a operação dele é nos Estados Unidos, que ele acaba, por exemplo, tendo empresa fora. Então ele acaba não tendo tanto essa necessidade da variação cambial. Ou se tem uma empresa que tem uma subsidiária nos Estados Unidos. Então varia. Porque a questão é que assim, a aviação está atrelada ao dólar, né? Não tem como fugir muito nessa questão. Mas eu acho que seria, principalmente quando for importar as peças, né? Verificar o câmbio, os impostos, né? A maneira como está sendo importado para poder minimizar a menor os custos, né?
Eu acho que Bom, de novo, voltando para a parte do aviônicos, né? Igual você comentou. Eu acho que o planejamento é o fundamental, né? Então, como eu disse, a gente trabalha de uma forma proativa com os nossos parceiros, com os fabricantes, né? Para tentar identificar quando vai acontecer aquela manutenção, né? Nós temos reuniões aí praticamente a cada 2 semanas, né? E fazer um approach proativo naquele cliente para chegar, e muitas vezes ele não sabe do que está obsoleto, né? Ou do que a gente tem de novo para a aeronave dele, para chegar e compartilhar com ele aquilo, né? E promover aquela solução, né? Então, o planejamento avançado, que foi igual que o Marcelão falou, né? Negociar com o centro de serviço onde você vai fazer a implementação, parcelamentos daquela modificação em avançado até o momento da implementação, eu acho que é o ponto-chave, e eu vejo isso daí acontecendo muito com os nossos parceiros, né? E com relação a minimizar o impacto do investimento, né? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo aqui, né, é aproveitar as campanhas de vendas que a gente tem. Eu estou falando do meu negócio, que é Aviônicos, tá? Que a gente tem disponível, que a gente tem ainda disponível, né? Porque um exemplo que eu posso compartilhar, por exemplo, é a questão do painéis de FMS, por exemplo. Vamos pegar um G550. Até o ano passado, a gente tinha uma campanha de venda e que se você quisesse fazer um upgrade proativo, você pagava $150 mil pela troca dos 3 painéis. Hoje, o preço aumentou. Ainda tem uma campanha em andamento, só que o preço é diferente, porque a gente tem variação dos preços ano a ano. Porém, se você não faz um upgrade proativo e você tem uma falha, o preço de um componente é o valor de 3. Então, acho que a mensagem é trabalhar de uma forma proativa no que está relacionado aos upgrades, aproveitar os investimentos que a Honeywell oferece, tá? E se planejar para isso. E tendo o compromisso desse planejamento, muitas vezes, mesmo esse incentivo não estando disponível, por exemplo, em 2026, a gente consegue honrar com ele, porque a gente teve esse compromisso firmado no momento de assinatura do contrato, né? Um ponto para você considerar também, dependendo da sua operação, dependendo do programa, que aí você consegue ter um budget que você vai pagando, por exemplo, o MSP da Honeywell, né? Se você fizer para a parte de aviônica. Então, você, querendo ou não, você consegue se ajustar um pouco melhor com questão a variação cambial, porque você vai pagar aquele montante sempre, todo mês. E aí, por exemplo, se você for necessitar da peça enviando, normalmente o que você vai pagar é a importação, as taxas de importação da peça, mas pelo menos você tem aquele valor coberto. E também, uma coisa que o pessoal esquece, esses programas, os dealers também podem oferecer. Então, é algo interessante também para poder ir planejando, para ver dentro da tua operação, no ano ou nos anos, né? Para poder ver o budget que você vai ter. Às vezes, muitas vezes, principalmente um programa de aviônica, compensa bastante ter, dependendo da tua localização, estando num país mais remoto. Então, ou mesmo num AOG, isso facilita muita coisa, tanto programa de motor quanto de aviônica, né? Eu lembrei disso da cotação. Não, acho que a Dani pode até complementar, né? Porque o plano, né, tem essa questão dele não cobrir obsolescência, né? Então, a partir do momento, a Dani até me corrige se eu estiver errado, mas a partir do momento que você faz aquele upgrade, automaticamente, vamos dizer assim, que precisa ser informada a Honeywell, né? Você tem a cobertura daquele determinado componente, né? Então, acho que prestar atenção também nesses pontos, né? A questão, se você tem um programa, né? E aquele item está obsoleto, se ele ainda está coberto ou não, né? Então, não sei se a Dani pode adicionar alguns pontos ainda. O programa da Honeywell, mas aí não é só o da Honeywell, qualquer um, tá? De qualquer OEM, inclusive dos fabricantes de aeronave, quando você vai pagando ele mensalmente, você se protege, é como se fosse um contrato de hedge de proteção cambial, né? Porque você vai pagando mensalmente, então você meio que amortiza tanto uma queda quanto uma subida, né? Então, um jeito de você se proteger do câmbio, porque a gente se livrar do problema de variação cambial, nunca, né? Não existe em país nenhum, né? Só se morar nos Estados Unidos mesmo. Panamá. Fora isso, e se o Milei implementar o dólar lá também, né? A gente vai estar sempre exposto. Então, o jeito de amenizar é você fazer aportes constantes. E um dos jeitos de você fazer aportes constantes é através de programa. Ou fazer, claro, aí já não tem mais nada a ver comigo, mas você fazer aportes mensais em dólar fora. Então, você vai fazendo a sua reserva fora, que aí você amortiza as variações cambiais.
Eu não vejo outra maneira. Exato, até complementando aqui, assim, a gente trabalha, alguns operadores a gente trabalha com gestão de manutenção de aeronaves. Se operador que não tem plano, eu falo, então faça o seu plano interno. Porque se você não tiver o seu plano interno, que é o que? As suas reservas, vai chegar numa manutenção maior. Se a gente não tiver bem planejado, sua aeronave demora muito mais a sair do que a das outras. E para isso, você está bem planejado, você tem que ter dinheiro em caixa. Entendeu? Então, é questão de educação do proprietário também. Porque às vezes ele fala, não, eu vou pagar só agora o basicão da operação e depois eu me viro. Só que você tem que alertar ele. Combinado não é caro. Se ele está disposto a correr o risco de uma parada de manutenção que vai durar 1 mês, durar 3, porque não se planejou direito, né? Tudo bem. Ótimo. Agora, se ele quer que a aeronave saia em 30 dias, planejamento é essencial. Acho que o ponto específico desse painel aqui é a manutenção, hoje, mais do que nunca, exige muito planejamento e antecipação. É isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Leandro, mais algum comentário? Só lembrando que a questão de atualização também é válida para os motores. Os fabricantes estão constantemente desenvolvendo boletins de serviço, atualizando, modernizando as peças, diminuindo índices de falha ou itens que podem deixar a sua aeronave indisponível. Então, quando a gente está pensando no futuro da manutenção da sua aeronave, é importante também pensar em manter o seu motor atualizado. Bem, obrigado a todos, então, pela audiência. Leandro, JV e Alan, obrigado.